Então, 1 João capítulo 2, hoje versículos de 12 até o 17. 1 João, capítulo 2, de 12 a 17. Então, vamos lá. Eu vou ler o versículo e já faço o comentário, assim a gente ganha tempo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, mais uma vez, o apóstolo usa essa menção carinhosa, afetiva, né? Chamando os cristãos que leram esta mensagem antes de nós e chamando a cada um de nós também de filhinhos, uma maneira carinhosa, uma maneira afetiva de se referir, relembrando ainda o tema da salvação. São perdoados por causa do nome de Jesus, nesse por causa do seu nome, perdoados por causa do nome de Jesus, consequentemente da obra de Cristo na cruz. Então, bacana, né? Os escrevo e uma maneira carinhosa, de menção de filhinhos e relembrando a salvação. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, agora, a carta é direcionada, né, esta mensagem, àqueles que já eram antigos na comunidade, aqui chamados de pais, seja os anciãos, aqueles que já tinham uma vivência na fé cristã, que já tinham maturidade, que já tinham tempo, e aqui os jovens, aqueles que tinham pouco tempo de caminhada, ou mesmo os neófitos, os novos convertidos, enfim. Então, vamos lá, dar uma olhadinha no 13. Então, aos antigos, né, os pais, representados pelo termo pais, os escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus Cristo. Então, é interessante essa ideia de João, tanto no seu evangelho quanto nas cartas, dar este atributo de eternidade a Jesus Cristo, né? Então, essa ideia existe desde o princípio, não significa um princípio criado, mas um princípio que sempre existiu, né? Essa ideia aqui do arquê, no grego, né? O arquê, o início, o princípio, etc., né? Essa ideia não significa que Jesus teve um início, mas falar que no início, qual o início, né? Na verdade, o sempre. Então, falar que existe desde o princípio é dizer que sempre existiu, um atributo da divindade de Jesus, eternidade. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, o maligno aqui pode ser uma menção a Satanás, ao diabo, ao anjo caído, que é posto na Escritura como aquele que tenta Jesus Cristo a desistir do caminho da cruz, que também tomava corpos possessos e etc., né? Então, essa ideia de tende vencido a ação diabólica. Mas, se nós pararmos para pensar nesse grupo dissidente e nessa doutrina estranha que eles estavam pregando, essa ideia de vencendo o maligno aqui também remonta vencendo este grupo de pessoas que tinham deixado a fé cristã, negavam a humanidade de Cristo e, mais do que isso, né, tinham ódio pelos seus irmãos, já não demonstravam amor, não davam importância à comunhão. Então, essa ideia de tendes vencido o maligno é uma referência diabólica, mas também a ação dessas pessoas ali na própria comunidade, esse grupo que havia causado divisão. Então, essa ideia de compará-los ao diabo, né, dizer que tudo que é dissidência é uma ação diabólica. Inclusive, se nós pensarmos na etimologia de diabo, se a gente pensar na etimologia de símbolo, símbolos é aquilo que une, aquilo que junta. Símbolos. Diabo vem de diabolos, ou diabolos, né? Diabolos, diablos, aquilo que desune. Então é interessante, né? Símbolo que une.
diábulo, o que desune. Então, diabo exatamente vem dessa ideia de desune, aquele que se coloca entre para desunir. Então, essa atitude desse grupo dissidente aqui é atribuída como uma ação diabólica, né? Não necessariamente significa que o diabo tomou conta do corpo dessas pessoas e vai um bando de possesso e etc, né? Mas é uma atitude que é fomentada por aquele que ama fazer isso, causar divisão, né? O diabo, o Satanás. Então, eles tinham uma postura diabólica. 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O Pai aqui, Deus o Pai, né? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio, né? Atrelando a figura de Cristo eterno, Pai eterno. Né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, nós temos aqui um recurso literário interessante, retórico interessante, que é a repetição dos termos, né, para dar ênfase na mensagem. Então, o João está exaltando, né, o autor da carta está exaltando a seriedade e a firmeza dos que permaneceram na sã doutrina. E é interessante que o que faz com que eles vençam, o que faz com que eles vençam esta investida maligna, que não necessariamente é o capeta, mas é este grupo que saiu daqui desse meio cristão, que criou uma seita, que falava que Jesus Cristo não tinha tido um corpo humano, que pregava o ódio aos irmãos, que não guardavam mais o mandamento do amor. Esse grupo é tido como maligno, como uma atitude diabólica. Então, não necessariamente algo espiritual. O Satanás que entrou nesse pessoal e ficou todo mundo louco. Tá? Mas essa ideia do vencer o maligno dá, né, se nós pensarmos em toda a interpretação do texto, muito mais essa ação horrível que essas pessoas que tinham saído do grupo, os dissidentes, os hereges, do que propriamente alguma coisa do capeta. E como que eles vencem isso? Conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus. Interessante, né? Que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento de Cristo, que é a percepção da eternidade do Senhor, que dá força para que eles vençam o maligno ou investida maligna. Conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis o Pai. Conhecimento. Conhecimento. É interessante que o verbo grego usado aqui para conhecer dá uma denotação de intimidade. É um conhecimento profundo, não é um conhecimento aparente. Mais ou menos assim. Sabe quando você viu uma pessoa 4, 5 vezes na vida e alguém fala, você lembra do Zé lá do gás? Sei, o Zé do gás. Aí vem aquela imagem na tua cabeça, mas você não faz a mínima ideia. Você conhece, você vê o Zé do gás, você sabe que é ele. Mas você não faz a mínima ideia se ele é casado, se ele é solteiro, de onde que ele veio, se ele tem filho, não tem filha e etc. Então, o termo aqui conhecer não é algo superficial, não é uma vaga lembrança, mas tem até uma denotação de intimidade. Conhecer profundamente. Conhecer profundamente. O conhecimento profundo de Deus, de quem é Deus, do que ele revela acerca de si na palavra, é o que nos dá força para vencer todo e qualquer vento de doutrina, toda e qualquer cisão na igreja, toda doutrina estranha ao evangelho. Como que nós vencemos o maligno? Como que nós vencemos essa investida de falsas doutrinas, de estranhos, de teologias estranhas que aparecem aí afrontando o evangelho, tendo conhecimento de Deus. Como que eu conheço a Deus, pastor Anderson? Lendo a Bíblia, conhecendo a Escritura. O que Deus revela acerca de si, ele revela na Escritura. Por isso, quer ter força e argumento para não ser levado por esse monte de coisa maluca? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Como bom presbiteriano, eu vou falar algo que às vezes choca as pessoas. Deus já não fala mais conosco por meio de sonhos. Deus já não fala mais conosco por meio de visões. Deus já não fala mais conosco por meio de um profeta, de um homem, uma mulher que seja, que recebem algo de Deus e traz para cada um de nós. Deus não nos fala por meio de músicas, Deus não nos fala por meio de poesias, nem de livros de bons autores. Deus nos fala por meio de Cristo na Escritura.
John Stott fala que muitas vezes nós ficamos extremamente decepcionados porque colocamos a boca de Deus em muitas coisas, lugares e pessoas. Isso gera frustração. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falando contigo? Leia a Bíblia. Ele se revela pela Escritura. A voz de Deus está na palavra. Fora da Bíblia não há revelação de Deus. Não tem mais sonho, não tem mais visão, não tem mais revelação do futuro. Tem Bíblia. A Bíblia é o único instrumento que comunica quem é Deus. E o Santo Espírito age em nosso coração, para que através da Escritura conheçamos e ouçamos a voz do Criador. E só. Fora da Bíblia, me desculpe, não tem nem como argumentar. Deus fala pela Bíblia. E só pela Bíblia. Que bom, né? Que bom. Que imagina se ele fala uma coisa para mim no sonho, aí fala para você um negócio diferente no seu sonho acerca de mim. Que maluquice, né? E nossos sonhos e a nossa mente nos prega muitas peças. A nossa cabeça é um campo fértil, uma fábrica de ficção, de imaginação, né? Às vezes a gente fica lá viajando na maionese, né? Que bom que nós temos uma fonte segura que é a Bíblia. E é engraçado, né, que a própria confissão de fé fala isso, que aprove Deus escrever a Escritura por causa da malícia do coração humano, né? Ou seja, ficou escrito ali, justamente para que a nossa imaginação, a nossa ficção não interferisse naquilo que é puro, que é a palavra de Deus. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E só. O que vai além disso é coisa do diabo. Versículo 15. Agora muda, não, uma transição no tema. Então, nós inauguramos um novo bloco, um novo tema. O versículo 15 começa um bloco diferente agora. Então, encerra-se de 12 a 14 e inicia-se um novo bloco de 15 a 17, uma nova perícope, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse versículo dá base para uma interpretação meio maluca, né? Eu, quando eu era adolescente, era muito comum as pessoas falarem assim, você ouve música do mundo. E demorou um tempo para eu me tocar que música do mundo era música que não era gospel. Por exemplo, eu citei domingo no meu sermão Lenine, né? Tem música do Lenine que é chata pra caramba, né? Mas tem música dele que é muito boa. E Paciência é uma das músicas dele que é muito boa. Então, se eu ouço Paciência, que é uma música extremamente boa, e ela não é música gospel, é música do mundo. E eu ficava nessa coisa, assim, eu tinha muita preocupação, né? Na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, né, início de caminhada cristã, com essa coisa de não é do mundo, não é do mundo. Pois eu vi que a coisa aqui, quando fala não ameis o mundo aqui não se refere à coisa física, não se refere ao planeta Terra, não se refere àquilo que é cultural. Mas mundo aqui para João é o mesmo sentido de carne para Paulo. Quando Paulo fala de carne, de desejo da carne, de vontade da carne, ele não está falando do corpo humano, da coisa física, mas do conjunto de desejos e impulsividades que existe em nós por causa do pecado, que milita contra Deus. Sabe aquele monte de coisa ruim que a gente tem vontade de fazer e Deus não permite que a gente faça, que o Espírito Santo é gracioso e segura a gente, mas que se Deus permitir a gente faz que é um monte de coisa ruim? Ruim entre aspas, né? Porque o pecado é delicioso. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Então, essa ideia de não amar o mundo aqui, a ideia é o quê? É o quê? Não amar as coisas que são provenientes da malícia do coração humano e que confrontam os princípios da palavra de Deus. Então, esta é a ideia. O indivíduo que quer viver por si só, pelos seus próprios conceitos, que nega a palavra de Deus, ou que tem prazer naquilo que deturpa, ou que vai contra, ou que fere a Bíblia, isto é que é amar o mundo, né? E fala, o amor do Pai não está nele, porque é impossível alguém que tenha o Santo Espírito, alguém que seja salvo, permanecer amando aquilo que não é de Deus. Então, se a gente pudesse, em termos bem simples, essa coisa de mundo aqui, é tudo aquilo é todo o sistema que corrompe a palavra, é todo o sistema que corrompe aquilo que vem de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é puro, ou seja, aquilo que o Evangelho revela acerca de Deus. Porque tudo o que há no mundo, e agora, veja o conjunto de sentimentos e maldades. Veja, para você ver como que é simples entender a Bíblia.
é que a gente lê o negócio picotado. Aí a cabeça nossa fica meio atrapalhada, como diz lá em Minas, né? Atrapalhado. Presta atenção no 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Veja, então se o mundo fosse o mundo físico, o planeta Terra, a música do Lenine, a música do Gilberto Gil, do Iron Maiden, etc., né? Não, como é que vai atribuir uma coisa? Concupiscência é conjuntos de sentimentos e desejos que são ruins. Então, concupiscência da carne. Aí carne faz essa mesma denotação de Paulo. Tudo que é ruim. Sabe aquela... quando você acha que é dinheirinho caído no chão, que não é seu, sem bolsa, quando você fura uma fila, quando você para numa vaga que exclusiva ou preferencial, você fala, rapidinho, já que eu vou, ainda tem a cara de pau de ligar o pisca-alerta, né? Enfim, sabe esse tipo de coisa. E outras coisas piores que eu não vou dizer aqui. Você conhece o teu coração, você sabe aquilo que você é bem ruinzinho, bem malzinho, né? Então, concupiscência da carne. O que há no mundo? Ou seja, neste plano que milita contra a palavra de Deus. Concupiscência da carne. Ou seja, a série de sentimentos ruins, coisas que militam contra a palavra de Deus, que é muito sem vergonha que a gente tem vontade de fazer. E não faz porque o Espírito Santo dá aquela segurada. Concupiscência dos olhos. Essa concupiscência dos olhos poderia ser uma ideia de aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente deseja que é ruim. Então, essa ideia de olhos aqui é tudo aquilo que a gente vê e cobiça. Então, diferente do concupiscência da carne, que parece que está muito ligado a sem vergonhice, safadeza, etc., que concupiscência dos olhos está, de alguma certa maneira, ligado à inveja, à ganância, à cobiça das coisas que são dos outros, a almejar riquezas. Sabe quando passa aquele Land Rover? O Land Rover é um carrão quadradão, né? Europeu, né? Carro britânico é quadradão, caixotão, mas é chique, né? Passa aquele caixotão da Land Rover, parece uma nave, né? Aí você fala, eu que tinha que estar andando um negócio desse, né? E aquele cara, às vezes, nem crente, é ímpio. Então, concupiscência dos olhos está ligado muito a essa coisa, né? Esse desejo, esta ganância, esta vontade de ter, algo assim. Lógico que isso que vai formar um conjunto completo daquilo que é ruim. E a soberba da vida. E a soberba é soberba, né? E a soberba da vida. Ou seja, tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro, que é egoísmo, que é luxúria. Luxúria não é luxo, né? Luxúria é safadeza. Mas o luxo também, né? A pessoa que quer viver só no filé mignon, só na almofadinha de pena de ganso e etc. Então, isso tudo agora faz concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, essa tríade, esse conjunto podemos dizer, de problemas morais que todo ser humano tem, resume-se uma coisa só: aquele pecado que está aí dentro da gente também, que fica gritando de vez em quando, e a gente morre de vontade, às vezes até faz aqui um monte de coisa ruim. Então, as três coisas para resumir: maldade que é no nosso coração. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, agora abre um dualismo, que é uma dicotomia, uma separação. Ou seja, esse sistema que cultua essas imoralidades e fala que isso que é bom não provém de Deus, provém do homem, do ser humano, e é ruim. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual que é a lição destes versículos? Nós vivemos uma época em que as pessoas pregam o tal do hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo fala o seguinte: eu tenho que ter prazer a qualquer custo. O importante é o estar feliz. Prazer de qualquer maneira. Se é ficar embriagado, ficar embriagado. Se é ter 30 parceiros sexuais, 30 parceiros sexuais. Se é enganar, enriquecer ilicitamente, se é roubar, enfim. O importante é o estar satisfeito. Então, esse sentimento, o hedonismo, prazer a qualquer custo. E há uma certa... Na sociedade hoje, existe isso, né, essa ideia de querer ter um bem-estar. Tanto a gente quer ter um bem-estar constante, que a gente nunca pode passar por uma dorzinha. Foi lá e bateu o dedão no canto da casa, né? A gente faz bastante daquela tropeçada com o dedão. Então, tem gente que vai lá e toma aqueles remédios fortíssimos, né? Toma analgésico que é
para anestesiar os elefantes lá do zoológico de Pomerode, porque ele não quer sentir aquela dorzinha, aquele desconfortinho que bateu o dedão na quina. Você sabe aquelas pessoas que têm que consumir para se sentir bem? Aquela pessoa que tem que ir lá na loja da Vitor Hugo e comprar 3 bolsas daquela da Vitor Hugo de verdade mesmo, né? Não é aquelas réplicas, não. Réplica não é de Deus também, não. Esse negócio de comprar réplica não é de Deus. É original ou compra de uma marca barata. Aconselho os maridos a darem bolsa sem marca para a esposa. Elas vão gostar muito mais, né? E é muito mais econômico também. Mas sabe aquela pessoa que tem que ir lá comprar 5 bolsas da Vitor Hugo para se sentir bem? É mais ou menos isso. Então nós vemos a era do bem-estar. Não que ficar também se chicoteando, se sentindo mal, sofrendo, achando que isso aí é o que faz você ser bom, né? Não tem nada a ver, né? Estou só fazendo um paralelo aqui, para você não achar que o outro extremo também é ruim, né? Tem gente que gosta de ficar sofrendo, passando vontade, comendo só a borda da pizza, achando que não merece o recheio, aí tem que tomar remedinho. Né? Não, mas estou falando daquelas pessoas que acham que sempre tem que estar bem, a busca por o prazer, e a hora que aquele prazer já não é mais prazeroso, ele vai evoluindo, até entrar numa estrada sem fim. Então, é exatamente isso que os versículos estão batendo. Ora, o pecado é um imã que puxa tudo de coisa ruim. O nosso coração ama o pecado, desesperadamente ansioso, corrupto, o nosso coração é. Ama dar uma pecada. Dar uma pecada é uma coisa que é uma beleza. Ama pecar, porque é pecador. Agora, se você migra para um sistema corrupto que fala que tem que pecar mesmo, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver é a frase dos adolescentes. Nada a ver. Então, essa ideia do nada a ver, né, do nada a ver, é destrutivo. E é exatamente isso que João estava combatendo. Eu vou encerrar agora com uma palavrinha que vocês devem conhecer, se não conhecem, vão aprender hoje. Relativismo. Relativismo é igual o nada a ver do adolescente. Mãe, nada a ver. Relativismo. Então, além da heresia de negar o Cristo enquanto ser humano, o verdadeiro homem, o corpo material, físico, humano de Cristo, de pregar o ódio, de não viver o amor, de causar problema nessa comunidade, esses dissidentes também estavam indo para uma linha de relativismo moral. Ou seja, está tudo liberado. Está tudo liberado. E João dá uma pancada nisso. Fala, olha, isso aí é um caminho que leva à dor, à destruição, à morte, à separação de Deus, e etc, e etc. Então, uma aplicação muito simples para a gente hoje. Ora, a gente é pecador, e peca, e cai, e rala o joelho, e rala a cara, e fica bem machucado. Deus é misericordioso e nos levanta. A gente não precisa viver uma vida inteira prostrada. À medida que nós conhecemos a Deus e vivemos a Escritura, e reconhecemos que o nosso coração, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ou seja, um sistema ruim que há em nós, a gente não precisa alimentar isso. Tá? Se você tem problema com álcool, não beba nem xarope. Tá? Beba Coca-Cola. Se você tem problema com questão financeira, não seja tesoureiro de nada. Não pegue nem 50 centavos para buscar pão na padaria para alguém. Manda alguém ir. Se você tem problema com mulher, se você tem problema com homem, olha, seja fiel a teu esposo, a tua esposa, e não fique se engraçando com a mulher dos outros. Não seja nem muito sorridente para o caixa do supermercado. Né? Oi, oi, tchau, tchau, no crédito, no débito e tchau. Não alimente aquilo que você sabe que você é fraco. Se você tem uma tendência a uma dessas coisinhas aí, larga a mão, não alimente, fuja disso. E muito menos vá para o mundo. O mundo aqui qualquer, o sistema corrupto que diz, não, você tem mais é que ser feliz. Cuidado, essa felicidade é efêmera, é ilusória.